Você já percebeu como a vida pode escorrer pelas suas mãos, sem que você nem note? Dias, semanas, meses se repetem iguais e de repente. Os anos se foram. E o mais assustador não é o tempo que passa. É perceber que, no fundo, você não estava vivendo. Estava apenas à deriva. Existe um inimigo silencioso que não grita, não avisa, mas está destruindo seus sonhos pouco a pouco. E se você não despertar agora, talvez nunca desperte. Hoje eu vou revelar como identificar esse inimigo e o que você pode fazer para vencê-lo antes que seja tarde demais. Existe um inimigo silencioso. O inimigo que rouba mais sonhos do que o fracasso jamais poderia roubar. Ele não aparece como falta de inteligência, nem como ausência de recursos, nem como escassez de oportunidades. Esse inimigo é mais sutil, mais traiçoeiro. É a falta de clareza. É o ato de viver à deriva. Ele se infiltra sem barulho, sem aviso, sem resistência. Já vi esse inimigo nos olhos de jovens brilhantes. Homens e mulheres com talento para conquistar o mundo, mas que nunca tiveram coragem de disciplinar a própria mente. Já vi em espíritos quebrados, naqueles que permitiram que o tempo e as oportunidades escorressem por entre os dedos, como grãos de areia levados pelo vento. A deriva não anuncia sua chegada. Ela se aproxima devagar, entra nos seus hábitos, apaga o brilho da sua ambição, anestesia o desejo que antes ardia no peito e sussurra: amanhã é suficiente. E enquanto você escuta essa voz, enquanto cede a pequenas concessões dia após dia, a chama dentro de você se apaga. A deriva mata mais sonhos do que o medo, mais do que a crítica, mais do que a dúvida, porque o sonhador nunca percebe que está lutando contra ela. Saiba disso. Uma mente sem propósito definido logo será ocupada pelo medo, pela indecisão, pela inércia. E uma mente sem direção não fica parada. Ela retrocede. Você ou constrói seu futuro, ou o destrói passivamente. Não existe neutralidade. Cada dia vivido sem intenção é um pedaço de si mesmo entregue ao vazio. Cada decisão adiada. Cada oportunidade desperdiçada. Cada desculpa aceita. São como pregos no caixão da sua grandeza. A deriva não mata em um instante. Ela consome lentamente até transformar o que você poderia ser em apenas uma sombra. O primeiro passo da queda é ceder às pequenas distrações. Depois, às maiores. Você perde minutos, depois horas, depois dias. E quando percebe, anos se foram. E então desperta. Tarde demais. Mas hoje, não é tarde demais. Enquanto ouve estas palavras, ainda tem o poder de decidir. De matar a deriva antes que ela mate seus sonhos. Mas não acontecerá por acaso. Não virá pela esperança. Só será possível construindo dentro de si um propósito tão ardente, tão poderoso, que expulse toda hesitação, toda dúvida, toda tentação de adiar. Decida o que quer da vida. E não recue. Transforme esse propósito em uma visão tão clara, tão vívida, tão emocionalmente forte, que se torne sua obsessão, sua estrela guia, o motivo de você acordar todas as manhãs com urgência. Propósito é o antídoto contra a deriva, porque uma mente com direção não se perde. Mas lembre-se, propósito sem ação é ilusão. É preciso agir, imediatamente, com ousadia, com constância. A ação é a prova do propósito. É o que transforma pensamento em poder. É o que cria impulso. E o impulso é o que destrói a deriva. Você não estará sempre pronto, nem sempre confiante. Mas não espere. Haja apesar disso. Porque é o movimento que traz clareza. É a ação que gera confiança. Enquanto o homem à deriva espera, o homem de propósito cria certeza caminhando,
mesmo no desconhecido. Proteja a sua mente como seu maior tesouro. Aquele que vive à deriva se cerca de outros como ele, reclamadores, cínicos, críticos, acomodados. E essa convivência é mortal. Palavras envenenadas que se infiltram devagar. E quando você percebe, já pensa pequeno. Já hesita mais. Já arruma desculpas para a própria inércia. Quer vencer a deriva? Trate seu ambiente como sagrado. Cerque-se de pessoas que exigem mais de si mesmas, que falam de ação, disciplina, sonhos e movimento. Deixe o fogo delas acender o seu. Deixe a certeza delas fortalecer a sua. Mas não basta vigiar o ambiente. É preciso também governar as próprias emoções. A deriva se alimenta da fraqueza, do medo, da preguiça, da dúvida, da frustração. O homem à deriva deixa que o humor decida suas ações. Se está inspirado, trabalha. Se está cansado, desiste. Se tem medo, recua. Assim permanece escravo do próprio estado emocional. Mas você deve se tornar o comandante do seu interior. Quando o medo sussurrar, avance. Quando a preguiça o chamar, levante-se. Quando a dúvida aparecer, reafirme sua visão com ainda mais força. A cada vez que você age por decisão e não por emoção, a deriva perde poder sobre sua vida. Haverá dias em que a tentação será forte. Relaxe só hoje. Depois você compensa. Mas não se engane. A deriva é um hábito. E cada vez que você cede, ela cresce. Um dia vira 2. 2 viram semanas. E de repente, uma vida inteira ficou para trás. Por isso, comprometa-se todos os dias. Toda manhã, lembre-se por que começou. Toda noite, revise com brutal honestidade. Hoje avancei, ou me deixei levar. Essa é a guerra silenciosa que você precisa vencer. Um combate diário, travado em pequenas escolhas. Mas cada vitória fortalece sua alma. Você nasceu para comandar seu destino. Para moldar sua história com decisão, caráter e força. Dentro de você existe um fogo que nada pode apagar, a não ser que você mesmo permita. A vida, que vale a pena ser vivida, é aquela construída de forma intencional. Cada hora conta. Cada meta importa. Cada decisão é um tijolo da grandeza que você está erguendo. E lembre-se, o tempo é um ladrão. Ele rouba a vida a um segundo de cada vez. Cada instante perdido não voltará. Por isso, não se deixe adormecer no conforto. Permaneça desperto, firme, implacável. E se dentro de você ainda houver uma chama, mesmo pequena, este é o momento de fazê-la se tornar um incêndio impossível de ser apagado. A deriva não destrói de uma vez. Ela se disfarça de algo inofensivo. De descanso, de espera, de normalidade. Ela sussurra. Oportunidade sempre volta. Mas não volta. A oportunidade é visitante, não residente. Chega, sem aviso. Vai embora, sem despedida. E raramente retorna para quem a desperdiça. A grandeza não é conquistada por quem espera as condições perfeitas, mas por quem age na incerteza, por quem avança enquanto outros hesitam, por quem cria movimento enquanto outros apenas sonham. Sim, eles também sentem medo, mas aprenderam que o medo não resiste diante de decisão e ação. Sua mente é o poder supremo. Se você não a comanda, ela será comandada pela fraqueza. Por isso, assuma o controle. Dirija sua mente com clareza. Discipline sua mente com firmeza. Você não recebeu dons para desperdiçá-los. Sua imaginação não foi feita para alimentar medos, mas para criar visões tão fortes que o obriguem a agir. Sua vontade não foi feita para ser frágil, mas para ser forjada no fogo da disciplina até se tornar inquebrável. E seu tempo não foi dado para ser desperdiçado. Foi dado para moldar uma vida que faça sentido. Cada minuto conta.
Cada escolha constrói ou destrói o futuro. E cada decisão precisa ser tomada com a seriedade de um guerreiro que se prepara para a batalha. Sim, vou chamá-lo de obcecado, de exagerado, de louco. Deixe que chamem. O mundo sempre criticou aqueles que ousaram viver com intensidade. Você não nasceu para ser entendido pelos que desistiram de lutar. Você nasceu para viver o destino que eles abandonaram. Assuma sua visão. Quebre as pontes atrás de si. Elimine o talvez. Substitua por eu devo, eu vou, eu faço. Não busque facilidade. Busque significado. Busque uma vida tão carregada de propósito que a própria deriva não encontre espaço em você. E quando cair, levante-se. Porque o homem à deriva permanece no chão. Mas o homem de propósito se ergue, sempre. E volta mais forte. Crie dentro de si a força que resiste às tempestades. Continue, mesmo quando o caminho parecer impossível. Porque só assim você prova, a si mesmo, quem você realmente é. E quando chegar ao fim, que não reste arrependimento. Que reste apenas a certeza de que você viveu por inteiro. Que você queimou sua vida em um fogo de propósito e deixou uma marca impossível de ser apagada. A pergunta é simples. O que você vai fazer agora?